Mais um resumo de notícias. Olá! A gente analisou um monte de notícias recentes sobre portos, logística aqui no Brasil e hoje, bom, vamos mergulhar fundo para a gente entender o que está por trás das manchetes, né? O que realmente importa. A missão é essa. Temos aqui na mesa discussões sobre grandes projetos, sabe, expansão, principalmente lá em Santos, e também decisões da Justiça que podem impactar bastante, desafios no óleo e gás e até umas iniciativas locais que assim, mudam a logística regional. Ok, vamos destrinchar isso aí. Começando então por Santos. Porto de Santos está, assim, no centro de tudo, né? Um momento de muita transformação. A Autoridade Portuária, a APS, ela apresentou um plano bem ambicioso. Não é só focada em logística, eficiência, essas coisas. Eles tentam olhar também para a integração com a cidade, o lado social. Inclusive, tem uma expectativa bem forte para julho, né? De sair um decreto para quase dobrar a área oficial do porto. A poligonal, que eles chamam, chegaria a 20 milhões de metros quadrados. É um salto enorme, parece. É gigantesco. E o fascinante, eu acho, é como esses planos, pelo menos no discurso, se conectam com visões maiores, tipo o Plano Nacional de Logística, o PNL 2050, que busca modernizar a infraestrutura toda do país, né? Mas, claro, essa expansão lá em Santos não é um mar de rosas. Não vem sem desafio. A gente tem visto tensões bem concretas. Protestos de moradores, por exemplo. Aquela questão do túnel, né? Exato. Questionando os valores de desapropriação para o túnel Santos-Guarujá. E a Justiça também entrou uma jogada. Deu 10 dias para a ANTAQ, que é a agência reguladora, para explicar direitinho um leilão específico lá, o STS-10. E para completar o cenário, teve aquele acidente horrível, fatal, por causa de ventania. Um lembrete bem duro dos riscos que existem ali, né? Riscos operacionais. Nossa, é verdade. Essa tensão entre o desenvolver e o impacto local é um clássico, né? Sempre aparece. E falando em tensões, tem o lado legal trabalhista. Esse também trouxe novidade que pode, assim, balançar as estruturas. Saiu uma decisão recente do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, afirmou que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vale mais que norma coletiva de trabalho. Isso me parece ter um alcance muito grande. Ah, sem dúvida. Essa decisão levanta, assim, um monte de perguntas importantes sobre como os dados dos trabalhadores são gerenciados, protegidos. Especialmente em setores onde os sindicatos são muito fortes, historicamente, como o portuário. Que tipo de dado pode ou não pode ser compartilhado num acordo coletivo agora? Fica a dúvida, né? Com certeza. A gente viu, por exemplo, o Sindaport, lá de Santos, participando ativamente das reuniões do Conselho Sindical. Mostra como o tema está vivo. E se a gente conectar isso com um cenário um pouco maior, o setor de petróleo e gás, por exemplo, que está super ligado à logística portuária. Eles projetam expansão. Eventos como o ESP Offshore mostram esse otimismo todo. Mas, ao mesmo tempo, eles apontam desafios bem críticos. Falta gente qualificada, com formação específica. E os custos, né? Os custos operacionais só sobem. E tem mais um ponto. Adaptar as práticas de trabalho para atrair a geração Z, outro fator-chave para o futuro desse segmento. Faz todo sentido. E esses desafios internos, tipo mão de obra, custo, eles ainda se somam com a pressão que vem de fora, né? A gente viu notícias de que as gigantes da navegação, Maersk, MSC, CMA, CGM, estão mexendo nas tarifas. A justificativa: instabilidade geopolítica global. Quer dizer, o que acontece lá do outro lado do mundo bate direto no custo do frete aqui. E aí, em toda a cadeia logística. Exatamente. Impacto direto no bolso. E olha só, enquanto o Santos está lá com todos os holofotes, né, mega projetos, os dilemas todos, é interessante ver que outras regiões não estão paradas. O Brasil é grande, né? Sim, não é um quadro único. Em Santa Catarina, por exemplo, o Porto de São Francisco do Sul fez 70 anos e aproveitaram para anunciar obras importantes de modernização. É mais um exemplo dessa busca por infraestrutura portuária melhor, talvez numa escala diferente de Santos, mas vai na mesma direção. Sim. E se a gente for lá para o norte, Porto Velho, em Rondônia? A prefeitura está lá fortalecendo o apoio logístico para quê? Para escoar melhor a produção rural deles. Isso mostra como a logística é vital também para a economia regional, né? Para conectar o campo com o mercado.
Muito importante isso. E nesse cenário todo, né, de várias ações do governo, do setor, surgiu também uma notícia mais voltada para o social, mas que vale a pena comentar. A Comissão de Finanças lá da Câmara aprovou isenção de IPI para comprar computador para pessoa com deficiência. É uma medida focada em inclusão digital, né? Corre em paralelo com a logística, mas faz parte desse cenário maior de políticas públicas. Um ponto relevante de inclusão de fato, importante mesmo. Brasileiro, em plena ebulição, tem projeto de infraestrutura gigante tentando modernizar, resolver gargalo histórico, como lá em Santos. Tem mudança na lei importante, como essa da LGPD, que redesenha as relações de trabalho. E tem a necessidade constante de lidar com o desafio operacional, custo subindo e a influência global que não dá para escapar. Pois é. E talvez a reflexão final que fica disso tudo é: ok, tem muito investimento focado em expandir, em ser mais eficiente, mas como é que a gente garante que esse desenvolvimento todo seja de verdade sustentável? Como achar o equilíbrio, que é delicado, entre o crescimento econômico, que é super necessário, buscado por planos como o PNL 2050, as necessidades e os direitos das comunidades que são afetadas por esses projetos gigantescos e os objetivos ambientais, sociais de longo prazo. É uma pergunta-chave, né? Para o futuro que está sendo construído agora. Algo para a gente continuar de olho e pensando a respeito.